sobre ela. Nós temos que entender que quando foi feito o concílio para definir a Trindade, não é ali que se iniciou a doutrina da Trindade. É como se se nós entendêssemos assim, seria como se tivéssemos um quebra-cabeça faltando as peças para encaixar. Então, como a gente entender a Trindade vai nos ajudar a entender a importância dela. E aí eu gostaria de a gente fazer um passeio antes do concílio que definiu a Trindade. Porque na verdade, a Trindade, ela não é o início do assunto, ela já é a conclusão. E conclusão de quê, né? Então vamos voltar ao tempo. Queria lembrar aqui a todos uma coisa muito interessante, que existe uma tensão bíblica na forma como a gente interpreta a Bíblia. Por exemplo, já no capítulo 1 e no versículo 1 do Gênesis, Deus ele já vem com um nome no plural. Bereshit bara Elohim, ou seja, Elohim é a palavra de Deus no plural. E isso já começa a soar estranho quando você vê no original. Eu não estou dizendo que o Elohim é a base da Trindade, mas eu estou querendo já mostrar que no primeiro versículo já tem algo que carece de olhar com mais cuidado, com mais cautela. Né? Ou seja, se o nome já começa no plural, e se nós formos levar ao pé da letra, cairíamos no engano de achar que é um politeísmo, onde na verdade não é. Então, é o nome de Deus no plural, mas a sua ação de criar no singular, que é o barar. Então, a gente já nota que existe uma tensão. E a gente vai observando que essa tensão ela vai aumentando. No Antigo Testamento, Deus diz assim, façamos o homem à imagem e semelhança. E Deus está falando para quem? Se nós formos ver rasamente, pode cair no engano de achar que são dois deuses conversando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, para que a gente não caia nesse engano de achar que são dois deuses, então a gente começa a observar que existe uma tensão que precisa se resolver. O judeu, ele reza o Shema Israel, onde ele recita dizendo que Deus é único. Mas interessante que para dizer que Deus é único, Shema Israel Adonai Elohim Echad. Esse Echad significa um. Só que esse errado também está lá no Gênesis, quando diz, o homem e a mulher deixará pai e mãe, o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois serão um. Então, como dois pode ser um? Observa que, literalmente, existe uma tensão, existe algo que não se resolve e que pode beirar o politeísmo. Então, o judaísmo ele tentou muitas vezes ressignificar isso, tentar encontrar soluções. Ele coloca ali para o nome do plural de Deus, o plural majestático, mas o plural majestático ele já é algo mais recente ali da Idade Média. Né? Então, uma coisa interessante que as tensões elas vão aumentando. Por exemplo, se a gente vê Daniel 7 tem um ser humano que vai ser adorado. E como um ser humano vai ser adorado como Deus se ele não é Deus? Ou seja, se a gente começa a observar as tensões, a gente vai começar ou cai interpretando literalmente no politeísmo, ou vai começar a entender que a Trindade é a solução hermenêutica para a gente não cair em um erro. Não sei se está dando para entender por que eu voltei desde o primeiro versículo. Existe uma problemática. Quando a igreja ela estabelece um concílio, esse concílio ele não é uma peça de quebra-cabeça sem encaixe. Ela já é a consequência de toda uma problemática que está sendo discernida. Então, a melhor forma da gente entender a importância da Trindade não é começar pela Trindade, é começar pela tensão que o texto traz.
né? E se a gente for aprofundar mais com o tempo, pode talvez até uma live para falar sobre isso, a gente vai começar a observar que, na verdade, a Trindade é a solução para uma questão metafísica, para que a gente consiga entender esse Deus que age de forma facetada, esse único Deus que é três, sem a gente cair no politeísmo. Qualquer outra explicação que saia desse consenso vai cair no politeísmo, por causa das tensões que não se resolvem. Até mesmo se a gente for observar os tratados rabínicos, nós vamos observar que cada rabínico, dependendo do nível de tratado, se é lá no nível literal ou no mais místico, eles vão discordar. Por quê? Porque se eles ajeitam o texto para um lado, eles criam atenção no outro. Então, a Trindade é a grande saída teológica para entendermos que Deus age de forma diferente, sendo um. Não sei se deu para compreender. E aí, meu amigo Felipe de Maria, grande abraço.